E se ele me largar? Oi, valiosas! Sejam muito bem-vindas ao vídeo de hoje. Esse vai ser um vídeo sem roteiro, onde eu vou abrir meu coração e compartilhar uma experiência que eu vivenciei no meu relacionamento. Na verdade, um conjunto de experiências que fizeram com que eu mudasse a minha mentalidade e, por consequência, mudasse a forma como o meu relacionamento seguia, né? Graças a Deus, eu fui livre do medo de ser amada, do medo de amar, e hoje eu quero contar pra vocês como foi que tudo isso aconteceu. Bem, tudo começou lá na minha infância, né? Meus pais se separaram, na verdade, na minha adolescência, né? Mas o casamento sempre foi um casamento muito turbulento. Então eu não cresci com a presença paterna e meu pai abandonou a gente meio que por escolha própria, mas também influenciado pelo vício do alcoolismo, enfim, foi a história dos meus pais, então não é algo que eu pretendo abrir profundamente aqui. Mas sim, os meus pais são divorciados. E assim que eu conheci o Duayan, eu não tinha vivido nenhuma experiência profunda ainda de namoro. Tive alguns namoricos de adolescência, mas não foram namoros profundos, se é que vocês me entendem, né? As pessoas com quem eu me relacionei, né, com quem eu namorei, eram pessoas não cristãs, né? E eu já começava o namoro sabendo que não ia dar certo, mas com o Duayan foi diferente, porque ele foi um namorado que quando eu comecei a namorar com ele, ele já me pediu em casamento, então tudo mudou por aí. Ele já era um cara com muito objetivo fixo, assim, ele já queria casar, ele tinha tido um namoro longo antes da gente começar a namorar. Eu também tive, mas o namoro longo que eu tive, eu não me doei profundamente, tanto como ele se doou no namoro dele, né? Eu namorava, mas sabendo que era aquela coisa assim, só pra ter alguém do lado. E ele não, namorava com o objetivo de casar, o namoro não deu certo. Quando eu conheci, ele tinha pouco tempo que tinha terminado o namoro, eu também, mas eu já nem me lembrava do relacionamento que eu tinha, porque eu nunca fui uma pessoa que me apegou muito às coisas. Eu não me apegava justamente pelo medo de perder. Então essa era sempre uma insegurança minha, ser abandonada, ser deixada, ser trocada, sabe? Ser traída. Inclusive fui traída nos meus namoricos que eu tive, né? E eu já começava o namoro não querendo me apegar tanto. Tanto que eu me lembro que quando ele me pediu em namoro, assim, eu já tava 1000% caidinha por ele, mas eu nunca fui uma pessoa de demonstrar. Até hoje eu sou uma pessoa que eu posso estar insegura por algum motivo, mas eu não vou demonstrar essa insegurança. Eu sei lidar com as inseguranças que eu tenho muito bem. Isso é positivo em algumas áreas, mas algumas áreas podem ser prejudicial, porque a Bíblia fala que o homem precisa tratar a mulher como sendo o vaso mais frágil. Porém, se ele não consegue observar essa fragilidade, que na verdade deve ser mostrada por ela, como ele vai tratá-la como vaso mais frágil? Se eu pego isso aqui e eu falo pra você que isso é frágil, cai e quebra, não adianta, você tá vendo que se cair não quebra. Então você sabe que você pode jogar pro alto, você pode balançar, que não vai quebrar. Agora, diferente se você pega um copo e você de cara vê que ele é de vidro. Então você vai ter cuidado, olha, um vaso que quebra, então você vai pegar ele e vai colocar assim. Mas eu tinha dificuldade de me colocar nesse lugar de fragilidade. Eu era muito fechada. Até que um dia, conversando comigo, me falou que sentia a necessidade de ouvir que eu o amava. Até porque é uma das linguagens de amor que fazem mais sentido também pra ele, a palavra de afirmação, né? Na verdade, grande parte dos homens tem essa linguagem de amor como uma linguagem muito importante, né? Os homens gostam disso, de serem honrados, respeitados, e isso é necessário dentro de um relacionamento. Mas eu conseguia demonstrar isso pra ele de algumas formas, pra ele saber que eu era a mulher com quem ele queria se casar, mas eu nunca abria a boca pra falar de fato que eu o amava. E eu falei, comecei a desenvolver essa prática, sabe? Trabalhada por ele, ali a gente caminhava, tivemos algumas conversas sérias do nosso namoro, mas como o nosso namoro já foi um namoro que começou com a intenção de acabar em casamento, ele foi muito específico no dia que ele me pediu namoro, ele falou que não queria perder mais tempo da vida dele, então ele queria de fato se casar. E eu falei pra ele, olha, tudo bem, eu também tô com essa intenção, eu tô com, né, esse objetivo e vamos nessa. Então, logo no começo do nosso namoro, nós criamos uma empresa juntos, né, que foi se desenvolvendo e é a nossa empresa até hoje. Começamos a trabalhar juntos, a gente dividia e compartilhava muitas coisas, mas eu sempre tive um pé atrás em relação a absolutamente tudo. Tudo que eu fazia era sempre pensando, olha, eu tenho que fazer isso aqui, mas eu também tenho que ter essa atitude, porque se ele me largar, eu tinha um segundo plano. Eu sempre tive um plano B no meu relacionamento. Eu caminhava
tendo esse plano B, obviamente nem sempre falando pra ele, mas debaixo dessa insegurança. E é engraçado que hoje a gente vê a sociedade, né, nos doutrinando, a mim não, mas algumas pessoas, como se servir o marido, cuidar do marido, fazer pelo marido, fosse demonstração de insegurança. Porque ela faz para prender o marido e se ela não fizer, o marido não vai estar ali a quantidade suficiente. Quando na verdade a insegurança é o oposto. É quando você deixa de ser quem você é, quando você deixa de revelar a sua essência, achando que esse comportamento vai controlar o comportamento do outro. E essa foi uma chave que eu precisei virar logo bem lá no comecinho do meu relacionamento. Eu caí na real e comecei a perceber que eu não teria como controlar. Se o Dwyan quisesse me largar, ele ia me largar. Como se o seu marido quiser te largar, ele vai te largar. Se o seu marido quiser te trair, ele vai te trair. Você pode vigiar o celular dele 24 horas por dia. Você pode ficar na porta do trabalho dele esperando quem quer, arruma um jeito de fazer. Nós não temos controle sobre o que as outras pessoas fazem, mas nós temos controle sobre o que nós fazemos e sobre o que nós fazemos com o que fazem conosco. E eu comecei a ser liberta sobre isso. Primeiro porque eu comecei a perceber o Dwyan um homem totalmente diferente do meu pai. Então o primeiro pensamento que eu tive foi: ele não é meu pai, eu não sou a minha mãe. Então só isso já é algo bastante positivo para que a gente crie algo diferente para nossa vida. E eu vi a forma como o Dwyan era idôneo comigo no meu relacionamento, em tudo. E isso foi me fazendo ter mais confiança nele. Mas eu não depositei toda a minha confiança, 1000% nele, cegamente, depositando a minha alegria nele. Então eu sabia que a minha alegria vinha de Deus, porque eu pensei: eu sou a Rafaela e eu não sou essa Rafaela durona. Eu sou amável, eu gosto de demonstrar que eu amo. As pessoas que estão próximas de mim, os meus amigos, as pessoas, eu não sou aquela pessoa de estar sempre ali grudada. Eu não sou a pessoa grude, mas eu sou aquela pessoa que se você precisa de mim, se você me chama, você pode contar comigo, que eu tô ali pra você e eu não sou a pessoa que vai buscar algo em troca. Uma das coisas que mudou até a minha mentalidade sobre mim mesma foi o fato de pensar que para ser deixada, pensa numa sacola de lixo. Alguém pega e deixa ali na porta. E quando você fica com esse medo de ser deixada, abandonada, ser largada, você tá se vendo como um lixo que alguém usa, coloca tudo ali no saquinho e depois simplesmente deposita em qualquer lugar. Eu não quero estar nesse lugar. Eu não sou um lixo para estar nesse lugar. O meu marido precisa saber que se ele perder, ele perde muito. E eu preciso saber isso muito antes dele. Que se ele perder, ele perde muito. Eu perco porque ele é um homem maravilhoso, cuida bem de mim, é carinhoso, ele tem inúmeros aspectos que eu amo, mas não sou só eu que perco, ele também perde. Quando um casamento acaba, as duas pessoas perdem. Comecei a me colocar nesse lugar de esposa de valor de fato. E de onde surgiu esse nome, inclusive, que eu falei, né, que eu gostaria de testemunhar para vocês. Porque hoje eu ajo conforme os meus valores. Antes eu era uma esposa extremamente reativa. Então eu ficava esperando a atitude que meu marido ia ter para eu corresponder à atitude dele. Quando eu comecei a ver isso com maturidade e a entender, não, eu não quero vegetar dentro de um relacionamento. Eu não quero agir segundo o que as pessoas estão falando, que estão achando que é melhor, que estão olhando pra mim, a aparência, o que vão pensar de mim. Eu quero ser quem eu realmente sou. Qualquer um pode ter qualquer atitude, independente do que a gente faça. Não há como você se prevenir do que o outro vai fazer. Há como você prevenir a si mesma para saber. Lá na frente, se algo acontecer, se acontecer um acidente de percurso, se algo der errado, eu vou saber. Eu fiz o meu melhor, eu fiz a minha parte para dar certo. Eu sempre fui quem eu tinha que ser, porque eu fui quem eu realmente sou. E isso é tão libertador. Eu sei que tem mulheres me ouvindo que gostariam de servir os seus maridos, que têm o dom e a abdicação, né? O dom de abdicar. Tem pessoas que têm o dom de abrir mão e não se importam em abrir mão. Eu não acho válido, né? Obviamente, não é saudável se anular, mas eu tenho o dom de abrir mão. Entre eu e meu marido abrir mão de algumas coisas, eu prefiro abrir mão. Eu não me importo com certas coisas, eu não me importo. Tem coisas que eu não ligo de abrir mão, eu não ligo de chegar e chamar pra conversar, sabe? Em outras áreas, ele já é mais forte que eu pra resolver outras situações. E quando a gente começa a trabalhar assim, cada um assumindo o seu papel de forma coerente com a semente que quer plantar, porque a semente que a gente tem que plantar tem que ter a ver com o fruto que a gente quer colher. Não adianta, eu sempre falo isso, não adianta você pensar que você vai plantar abacaxi, abacaxi, abacaxi e lá na frente você vai ter uma linda colheita de morangos. Não vai, você vai colher abacaxi.
Então você é rude com seu marido o tempo todo, você responde ele mal. O que você está fazendo? Você está mostrando que você não está aberta para aquele relacionamento ser o melhor que ele pode ser. E aí você pode falar, nossa, Rafa, mas né, o Duayan sempre foi um homem bom para você, por isso que você fez isso. Bem diferente. Ele começou muito bem, o Duayan começou muito bem, veio pro casamento muito bem, né? Ele teve um fundamento, né? Mas teve um tempo dentro do relacionamento que o Duayan infantilizou total. Infantilizou assim completamente. E eu via que parecia que só eu que queria fazer as coisas darem certo, só eu que queria fazer a coisa funcionar. E foi aí que entrou de fato a Rafaela, que eu olhei e falei, eu não quero ser essa. Porque eu comecei a ser áspera, eu comecei a ser rude, eu comecei a tratar o Duayan como se eu fosse a mãe dele, né? E fazendo o papel mesmo de mãe, né? Que briga, que chama atenção, que cobra, que fala, eu quero que você faça isso, 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 isso. E eu fui perdendo as minhas características da minha essência de mulher amável, da mulher por quem ele se apaixonou, que embora não tão explicitamente demonstrava amor, mas pelo menos mostrava que estava disposta a avançar, a caminhar mais uma milha, a subir mais um degrau. E foi difícil para mim me colocar nesse lugar, porque esse lugar é um lugar onde a gente precisa de muita humildade, né? A gente precisa ser humilde às vezes para fazer pelo relacionamento ou para mostrar para o outro dentro do relacionamento as feridas ou os defeitos, as situações extremas que talvez o outro não esteja vendo. Não é saudável carregar um relacionamento nas costas, mas é saudável que aquele que percebe o perigo iminente primeiro faça o mínimo, pelo menos para mostrar para o outro que esse perigo está aparente. A forma como eu encontrei de ter a credibilidade suficiente para o Duayan olhar para mim e falar, puxa, é verdade, você tem razão, foi me despindo desse medo de ser largada, desse medo de ser deixada e me vestindo do valor que hoje eu vejo que eu realmente tenho, de quem eu realmente sou. Hoje, para mim, ter um canal que se chama Esposa de Valor faz muito sentido e é muito gratificante, porque aqui estão os meus valores. Essa é quem eu realmente sou. E isso é tão libertador. É tão terrível você viver em busca de aprovação alheia, seja do marido, seja de quem for, porque isso nos coloca em prisões. E quando nós nos colocamos em prisões, nós não somos capazes de ser e de viver a vida que Deus tem para nós. E de realizar aquilo que Deus tem para nós, porque Deus não tem compromisso com a máscara que a gente usa. A verdade é que a gente precisa se colocar nesse lugar de fragilidade e mostrar, puxa vida, o que eu quero para minha vida. Eu quero um relacionamento saudável, eu quero ser amada, eu quero que você me passe segurança, eu quero olhar para você e saber que eu não preciso mexer no seu celular e eu confio em você, no que você está fazendo ou deixa de fazer, mas mesmo assim eu quero saber que eu tenho acesso a esse celular quando eu quiser, porque se necessário eu vou mexer aí. Eu preciso ter segurança o suficiente para saber que você, enquanto está no trabalho, enquanto está andando sozinho, você está cuidando de nós, do nosso relacionamento, me respeitando, me amando e me honrando. Eu preciso ter segurança em quem eu sou, porque eu não preciso depender de você para me fazer elogios 24 horas por dia para validar quem eu sou. Mas mesmo assim eu me arrumo para você porque eu gosto de oferecer o meu melhor para você. E claro, é a cereja do bolo quando eu ouço de você que eu tô bonita, que eu tô bem vestida, que eu tô bem arrumada. Tudo parte de quem nós somos, porque isso vai fazer maior diferença na nossa vida do que quem o outro é ou do que o outro faz. Para de ficar toda a vida esperando do seu marido reações, atitudes, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer. Faça você. Se você quer viver um relacionamento pleno em 2024, pensa na sua parte. O que você pode fazer para contribuir com isso? Ah, mas se Deus mudasse o meu marido? Ah, mas se Deus tocasse nele, se mudasse o meu casamento? Que tal se você perguntasse para Deus, Senhor, e o que eu posso fazer? Qual é a minha parte? Porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. Edificação está falando de construção. Construção está falando de base sólida. Sua base é sólida? No mínimo você tem autoconfiança suficiente para você amar o seu marido como ele deve ser amado? Porque é preciso ter confiança para isso. Nos dias onde você liga a TV ou a rede social, o que quer que seja, as pessoas estão falando que as mulheres têm que ser empoderadas de tudo e de todos e menos da verdade, do poder de Deus que faz com que aquele que é o maior se abaixe e sirva a todos? Quer empoderamento maior do que esse? Você sabendo que muitas vezes você está errada, você chegar para o seu marido e falar, puxa, eu estou disposta a te perdoar. Sabendo que você está certa, desculpa. Eu estou disposta a te perdoar. Estou disposta a te acolher. Estou disposta a entender por que você fez isso.
mas eu preciso que você se abra pra mim. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo no nosso relacionamento? E pra finalizar pra vocês, gente, o maior presente que eu ganhei no final do ano de 2023 foram as mentorias. Porque lidando de perto com as mulheres, eu tenho percebido o quanto eu tenho dado por Deus, né? Potencial e ferramenta, porque por muitos anos eu estudei sobre esse assunto. Mas eu sei que esse assunto é um assunto que vai na contramão daquilo que tem sido ensinado hoje. Então, só mulheres muito corajosas para se colocarem à disposição, não. Eu quero ser um instrumento ativo nas mãos de Deus que vai fazer com que a chave dentro do meu relacionamento seja mudada. Se a gente está caminhando para a esquerda e um para a direita, eu vou ser aquela que vai me mover na mesma direção do meu marido para que nós dois estejamos no mesmo propósito, na mesma visão, vivendo a plenitude do que Deus tem para nós. Eu percebi isso, essa mudança, em relação até que a gente estava deitado, a gente combinou de fazer pelo menos 2 vezes na semana um devocional juntos. E ontem de manhã, antes de ir pro trabalho, ele sempre vem, traz o café pra mim, né, e vai se arrumar pra trabalhar. Aí ele virou pra mim e falou assim: você me motivou pra fazer uma coisa. Comecei a fazer meu devocional. Tipo, eu fiquei muito feliz porque ele, por ser tantos anos assim, ser da igreja, assim, e com tanta frequência, né? E tipo, eu, sabe, não me desmerecendo, mas sabe, eu motivei meu esposo a fazer uma coisa assim que, né? Aí eu fiquei muito feliz, muito feliz. Aí ele falou que tá fazendo devocional também de manhã. Eu quero deixar aqui pra você que talvez tenha essa insegurança, né, ou já tenha tido algum tipo de insegurança que você percebe que até hoje te traz um bloqueio no seu relacionamento e que faz com que você não consiga amar o seu marido. E essa pergunta que matuta sempre, né, fica ali matutando na sua cabeça: e se ele me largar? E você quer ter uma resposta diferente para essa pergunta. E você quer ser fundamentada na essência de quem você realmente é, trazendo para você de volta os valores que te fizeram casar com esse homem, os objetivos que fizeram você começar com ele lá atrás. E você quer resgatar isso, mostrando isso para ele de uma forma bem evidente, através de estratégias. O método Valiosa foi criado para isso. Eu trabalhei nesse método por quase 2 anos, criando cursos que estão dentro dele, né, e trabalhando na forma como eu conduzo toda a mentoria, que é individual e particular, onde estaremos só eu e você, e nós vamos juntas trabalhar nessas pedrinhas que fazem se estabelecer um muro que muitas vezes causa frieza e distanciamento entre você e o seu marido. Mas se você quer participar dessa mentoria, que é agora no mês de janeiro, tem pouquíssimas vagas, já está terminando já. Eu acho que quando esse vídeo for ao ar, talvez as vagas já tenham até terminado, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você falar comigo diretamente no WhatsApp. Se você quiser adquirir o meu serviço, meu trabalho, e a gente vai trabalhar nisso juntas, e eu creio que você vai conseguir alcançar o seu objetivo de se desprender do medo e se lançar na verdade de quem você realmente é, naquilo que Deus tem para que você viva o melhor do que você pode viver dentro do seu relacionamento e colha os frutos disso, viu? Deus abençoe vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quero trazer mais das minhas experiências aqui, então se esse é um tipo de conteúdo que você gosta, não esquece, clica aqui embaixo. Não vai doer nada, não vai cair seu dedo, não vai murchar a pontinha do seu dedo, mas aperta no like, porque isso me ajuda demais, gente. Inclusive faz com que eu entenda que esse é um tipo de conteúdo que vocês gostam de ver, tá bom? Um enorme beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!